Então, pessoal, estava mostrando para vocês aqui como se fosse colocar duas cavidades na nossa montagem, né? No caso, eu não consegui movimentar aqui, colocar nenhuma restrição quanto à distância do meu plano, aqui do meu plano, deixa eu ver se é o frontal. Por quê? Porque a primeira peça que eu coloco na montagem, vocês vão perceber que você não consegue movimentar, então você tem que flutuar ela, deixar ela solta, porque na hora que você clica ela, se você não colocar ela numa posição aleatória, ela já trava já, ela fica posicionada naquela posição e não vai se mover, então você precisa liberar ela. Aí ela conseguiu definir a cota que eu tinha colocado no vídeo anterior, então eu posso colocar aqui 100, né? E eu vou colocar na outra cavidade, só para dar um exemplo para vocês, tá, pessoal? Só para vocês entenderem como que eu costumo trabalhar. Então, na outra cavidade seria também colocar um distanciamento do plano. Coloquei 100. Do outro lado, colocar 100. Só para dar um exemplo para vocês poderem posicionar a peça. Movimentar os subconjuntos de cavidades. E aí eu vou alinhar também os planos de fechamento, né? Vou botar aqui. Aqui também. Alinhar essa peça com essa. E com essa também. Só que tem uma coisa, ficou. Nós tivemos aqui uma face tá muito grande, está muito longe uma peça da outra, né? Nesse caso aqui, só para exemplificar. Aí eu posso ir alterando conforme a minha necessidade aqui. Então 60 milímetros, no outro eu colocaria 60 também. E vou alterando ela. Isso se eu for colocando restrição dessa forma. Uma outra forma que eu costumo trabalhar é antes de definir minha disposição, se vai ser uma ou quatro cavidades, no caso aqui, nesse molde é só uma, eu abri a montagem do meu molde, que vai ser cavidade aqui. Eu vou colocar um nome aleatório porque nós vamos fazer a molde teste. Eu costumo fazer até o meu pré-estudo aqui, né? Acho que eu comentei com vocês algum dos vídeos aí. Tem alguns que costumam fazer no 2D, que já tem os seus blocos lá no AutoCAD, acaba facilitando. Você já puxa, você faz só algumas vistas da cavidade e vai trabalhando no 2D para você determinar qual vai ser a disposição das cavidades, né? No caso assim, se fosse duas ou quatro cavidades, o que que eu faria, né? Você pode fazer a restrição por restrição aqui, por posicionamento e definir através dos planos da origem, ou como eu costumo fazer, se é duas ou quatro cavidades, eu traço um esboço. Vamos supor que fosse quatro cavidades. Eu uso sempre o retângulo central, então meu centro aqui já é o centro do molde que a gente está conversando. E eu vou definir uma restrição aqui, ó, 100 nesse sentido, 120 nesse. Definir meu retângulo central. Na montagem, esquece esses arquivos que eu coloquei aqui, pode até excluir se vocês quiserem. Excluir esse arquivo. E aí nós vamos inserir aquelas mesmas peças lá. Então, estou com a minha montagem aqui. O meu esboço está ali embaixo. A minha orientação aqui. Eu vou alinhar junto com o meu esboço. Coloquei uma. Posso copiar essa cavidade. Ctrl C, Ctrl V. Pum, pum.
E aí eu vou posicionar ela ou pela... eu costumo modelar minha origem no ponto zero, no fechamento e no centro da peça, para facilitar meu posicionamento também no meu pré-estudo, né? Por quê? Olha que legal, pessoal. Também não vou conseguir movimentar essa porque ela está travada. Essa foi a primeira peça. Agora eu consigo. Então, pegar a origem, jogar lá no meu ponto. Vou para outra peça, seleciono a origem, jogo ali e dou Enter. Outra origem do outro subconjunto de cavidades e dou OK. A outra origem, acho que o Rodrigo, né, que trabalha com TopSolid, lá você já tem a opção de você fazer essa disposição de cavidades conforme você terminou de fazer a linha de partição, você consegue definir qual que é o distanciamento das cavidades. Então, olha que legal aqui. Eu consigo movimentar, alterando essa cota aqui, eu consigo pegar e mudar a distância das cavidades automaticamente. Ó. E aí eu já consigo manipular aqui de forma que fique a melhor disposição ou consiga aproximar. Nesse caso aqui a gente vai ter gaveta, então o ideal é que tenha um espaço entre elas, né? Como eu não tenho ela modelada aqui, mas aqui é só uma simulação para vocês entenderem a disposição e manipulação do subconjunto de cavidade dentro da montagem. Aí depois eu baixaria o porta-molde, após a definição do meu porta-molde, colocaria aqui. Esse espaço aqui vai ter que ser até um pouquinho maior por conta da gaveta, que vai ter a gaveta e a cunha. Se fosse 4 cavidades, exemplo, né? E aqui eu poderia aproximar mais, que está com muita distância muito grande. Então você vai manipulando. Ah, mas se eu diminuir esse esboço aqui para 100, já aconteceu um erro comigo de modelamento. Sorte que acrescentou aço, né? Então, aqui, se fosse com 100, está muito apertado. Aqui estaria uma distância legal. Só que acontece, ela tá passando aqui. Quando eu fosse unir, usando o comando depois para unir um postiço, se eu fosse transformar isso aqui tudo num postiço só, que seria uma matriz, eu ia ter um problema. Eu vou acrescentar uma nova peça. Se fosse um postiço monobloco, né? Ele, não direto na placa, mas um postiço com as 4 cavidades já, né? Então eu posso colocar aqui, acrescentar uma peça, matriz, vou salvar ela. Eu vou editar essa peça. E aí eu venho com a opção aqui, recursos, unir. Já coloquei até um atalho para mim, Alt E aqui. Se eu fosse unir essas peças aqui, ó, eu ia somar todas elas numa matriz só. Mas olha o erro que vai acontecer. Eu fiz proposital para vocês poderem enxergar. Ela não estava ultrapassando uma na outra. Essa face aqui, ela tá fora do produto. Então eu estou acrescentando material aqui. Vamos isolar ela para vocês poderem enxergar. Ah, tá bonito aqui. Mas olha o que aconteceu. Olha o erro aqui. Se eu excluir isso para vocês terem uma noção, a gente teria que arrancar essa face e subtrair o produto lá. Ela teria que ficar similar a essa. Então aconteceu esse erro aqui propositalmente para vocês entenderem. Como é que eu corrigiria isso? Eu voltaria lá no modelamento original da peça, onde estão as cavidades. Eu vou alterar o meu bloco lá na cavidade. E vou mudar para 130. Vamos ver o que aconteceu? Ele automaticamente alterou.
Está alterando esse daqui. E vamos ver o que aconteceu na montagem, vamos ver se corrigiu o problema. Olha lá, ela corrigiu e vocês viram que mexeu aqui na lateral. Então, eu prefiro trabalhar assim. Você consegue também manter uma, uma possibilidade de estar parametrizado o seu modelamento, né? Vinculado ao modelamento original. Então, no TopSolid, né, que é o que o Rodrigo trabalha, ele já dá a opção de você, e o Cimatron também, você localizando e fazendo a melhor disposição. Ah, eu quero quatro cavidades nessa disposição, eu quero quatro cavidades em linha. Ele te mostra como é que vai ficar e você já consegue definir o seu layout já no 3D. Você pode fazer isso no 2D? Quem tiver habilidade no 2D é até legal para você fazer um pré-estudo, para você já partir dali, já serve até desenho de montagem. O professor Fernando costuma trabalhar com 2D, nosso ex-professor Fernando, ele trabalha com pré-estudo em 2D, já faz toda a definição de fixação, todo o projeto ele já faz ali o pré-estudo, e depois ele já parte para o modelamento já com uma definição mais rápida, e você fica mais produtivo no modelamento. Você já vai ter mastigado no 2D, feito as suas definições ali no 2D e partiu por 3D. Nesse caso aqui eu especifiquei para vocês a linha de partição, como que eu faria se o molde fosse com quatro cavidades, exemplificando, colocando num ambiente de montagem. E aí eu consigo fazer as definições da localização de cada subconjunto. Você vê que aqui ela está com a definição de unir, está unindo as cavidades que a gente definiu, cavidade 1, 2 e 3 lá, e ela uniu elas. Se eu voltar na minha montagem, aí vocês vão ver que ela está oculta, aquelas peças lá. Então ela já une, ela já oculta elas para não ficar aqueles subconjuntos, olha lá, ele aparecendo ali. Então isso é uma das formas que eu costumo trabalhar no 3D, né? Então eu já faço a minha definição, vamos supor que eu tenho aqui agora exemplo, né? Se a gente fosse fazer esse molde aqui, eu pegaria a medida desse bloco, que seria meu postiço, tá? 250 por 210. E aí eu vou para o site da Polymod, no catálogo da Polymod, olho a minha área útil do porta-molde e defino o tamanho do porta-molde. Lembrando que aqui é só uma exemplificação para você fazer com mais cavidades, né? Sempre usando o esboço. Agora, uma observação. Essas cavidades eu posicionei elas com o eixo aqui. Eu vou fazer uma movimentação para vocês verem um erro que vai acontecer. Eu vou movimentar esse produto. Olha o que aconteceu, ele está solto. Eu não coloquei todas as restrições necessárias. Se eu ajustar isso daqui, ela vai dar um erro terrível aqui. Ó. Olha o que aconteceu. Porque o meu produto está vinculado naquela submontagem. Então, isso é muito legal, mas só que você tem que restringir todas as posições para que não aconteça nada de errado. Então, por exemplo, o que eu teria que fazer em cada peça dessa? Alinhar meu plano frontal aqui. Se eu colocar no plano frontal do molde, aqui no superior, ele vai querer jogar essa peça no centro. Mas se ela está posicionada no ponto, ela não vai conseguir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar, ela vai dar a opção de colocar paralelo, eu já coloquei aqui. Eu preciso fazer o outro alinhamento, que seria na linha de partição, com o plano frontal. Que não foi. Vamos selecionar o plano superior com o plano frontal. Aí ele alinhou e deu coincidente. Aí eu consegui restringir nesse sentido. No caso das outras, elas estão soltas também. Se eu pegar e movimentar elas aqui, está a mesma coisa. Então eu teria que fazer esse trabalho em todas as cavidades antes, mas eu fiz de propósito para que vocês pudessem ver o que acontece se você não travar. Eu mostrei já os erros que aconteceu comigo já em alguns projetos que, graças a Deus, deu para salvar, tá bom? Então, no caso aqui também, teria que restringir o plano com o plano frontal. E aí você tem de novo seu modelamento totalmente parametrizado e consegue trabalhar com ele. Ah, eu posso colocar num esboço circular? Pode. Vai depender da sua disposição. Você vai ter que ver o que você vai preferir fazer, tá bom, gente? Bom, bons estudos aí. Vamos ver o que vocês conseguem desenvolver. Eu vou fazer um vídeo agora prosseguindo com as gavetas e a gente conversa melhor aí para definir as gavetas e definir o que vai fazer, tá bom? Abraço.